Está no ar o Upgrade na Rádio Futebol Clube. Amanhã tem a grande final da Champions League em Kiev. Real Madrid e Liverpool. CBF confirma a rodada do Brasileirão, apesar da greve dos caminhoneiros no Brasil. Libertadores já conhece os 16 clubes da próxima fase. E tem seleção brasileira também para você. Muito boa noite para você que é apaixonado por esportes, assim como nós. Está no ar mais uma edição do Upgrade, hoje sexta-feira, 25 de maio de 2018. Mais um dia de muita confusão no Brasil. A greve dos caminhoneiros está parando o país, desabastecimento. Bom, enfim. Vamos falar de futebol. Apesar de tudo isso, a CBF confirmou a rodada, a 7ª do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vamos falar do Brasileirão, porque evidentemente o primeiro assunto do dia é exatamente a grande decisão da UEFA Champions League amanhã em Kiev, entre Real Madrid e Liverpool. E você já sabe, amanhã o jogo começa às 15h45, mas às 15h30 já tem o plantão da Champions para você aqui na Rádio Futebol Clube, daquele jeito que você já conhece, com muita informação, muita opinião, muitos detalhes, muitas curiosidades durante o jogo, enquanto o jogo estiver acontecendo. E amanhã eu teria opinião em dose dupla comigo aqui, o Fábio Salgueiro e o Zé Boquinha, para não escapar nenhum detalhe da grande decisão entre Real Madrid e Liverpool. E eu vou até a Europa. Aí acho que não tem greve de caminhoneiro em Portugal não, né, Notário? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lima. Boa noite aos nossos amigos que acompanham o Upgrade. Na verdade não tem agora, no momento não tem, mas eu estou acompanhando de longe a situação do Brasil, né? Sei que a situação está bem grave e eu recebi uma informação hoje que eu acabei de ser informado por você agora, que a CBF confirmou a rodada. A última informação que eu vi foi um pedido do Sport Recife de adiar o jogo do Palmeiras contra o Sport, né? Agora eu fiquei sabendo, sei que a situação é bem grave, né, Lima? O problema do Sport é que ele teve que fazer uma conexão em Salvador. E aí o voo de Salvador para São Paulo, por conta desses problemas, acabou atrasando. Então o Sport, em vez de chegar aqui no final da tarde, ia chegar mais por volta assim, tipo 11h30 da noite. E como o jogo amanhã é às 19 horas, eles acharam que os jogadores não teriam muito tempo para descansar, aquela coisa toda. Mas a CBF também não tem muita data não para ficar adiando o jogo, né? Porque na quarta-feira que vem já tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, então ficou difícil, né? O Sport vai ter que, mesmo cansado, vai ter que encarar essa aí e jogar diante do Palmeiras amanhã na Arena do Verdão. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o Brasileirão. Queria saber de você, Notari, como é que está a expectativa aí em Portugal? É claro que em torno do Cristiano Ronaldo a expectativa é sempre muito grande, né? Mas de uma forma geral, como é que estão as atenções para este jogo de amanhã entre Real Madrid e Liverpool, hein, Notari? Lima, a expectativa é muito grande, tem muita gente falando sobre isso, tanto entre as pessoas, né, aqui no dia a dia, como também na imprensa. A imprensa europeia acompanhando muito. É claro que na Espanha ali, na Inglaterra é mais intenso, mas em vários jornais eu estou aqui eu recebo todas as capas dos principais impressos da Europa e todos falando sobre esse grande jogo, esse grande clássico, e esse confronto esperado, né? Cristiano Ronaldo de um lado, que é a grande sensação do futebol mundial, de Portugal obviamente isso seria diferente, mas também outro nome que se destacou essa temporada, que tem chamado muita atenção no mundo, que é do egípcio Mohamed Salah, né? Que tem jogado muito bem pelo Liverpool, e as atenções estão redobradas, né, para esse jogo. Lembrando que pode ser um recorde se o Real Madrid levar o título, né? O que não será uma tarefa fácil,
mas o recorde do técnico Zidane, né, e também de alguns atletas, né, são 3 Champions, né? Não é brincadeira não, né, Lima? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E olha, em cima disso, né, que você está colocando, já que você falou do Zidane, eu falei aqui do Cristiano Ronaldo, ele deu uma declaração nas últimas horas muito interessante. Ele foi questionado, né, porque o Ronaldo, nos últimos jogos, não tem feito gols, né? Ele veio numa sequência espetacular, marcando gols em todos os jogos e tal, aí de repente parou de marcar. E aí perguntaram, né, se esse tipo de coisa era um problema, se isso preocupava o Zidane para a final de amanhã. Vamos ouvi-lo. No, yo creo que además él lo sabe que un jugador puede tener momentos un poco complicados, pero para él es todo al revés. Cuando él no marca, no se pone nervioso. No, para él no pasa nada. El próximo partido sabe que va a meter 2 o 3 goles. Y además es lo que pasó este año. Mismo criticándole, él se va a poner y por eso que es el mejor. Hay jugador a quien la presión le puede costar y hay otro que nada, es todo al revés, y él es uno de ellos. Más le vas a criticar, cuidado. Tá aí o aviso do Zidane, né? Ele foi bem claro. Alguns jogadores se abatem, né, com a seca de gols. O Ronaldo é o contrário, né? Quando ele passa 2, 3 jogos sem marcar e de repente num jogo só ele faz 2, 3 gols, né? E aí o Zidane disse, eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima, e se vocês estão querendo criticá-lo, tomem cuidado. E tem que tomar mesmo, né, ô Notário? Porque ele, de repente, amanhã o homem resolve arrebentar e liquida com a fatura. E assim, tem jogadores que não dá pra você duvidar, né, questionar. O Zidane também era, né? Mas o Cristiano Ronaldo é um jogador decisivo. É o melhor jogador do mundo, né? Eu costumo dizer, né, que o futebol é momento, né? O Messi hoje, ele, por mais que tenha visto uma trajetória maravilhosa, o Cristiano Ronaldo, ele tá acima, ele tá muito bem, né? E uma regularidade incrível. E é um cara que não dá para você simplesmente chegar e falar, tá em uma fase. Uma fase para ele não é nada. Ele vai fazer gol, ele pode decidir, e uma decisão dessa no Champions League é o momento que ele mais gosta. Então, assim, eu acho que tem que ficar bem atento com isso, e obviamente, claro, o Liverpool vai ficar atento com isso, mas nunca deixando também de lembrar que tem do outro lado um jogador decisivo também. Então, assim, é bom a gente... Porque as pessoas, elas gostam de às vezes, criticar, viu, Neymar? Sabe que com o Neymar também é assim. Se bem que o Neymar agora, por causa da lesão, ele ficou um pouco apagado, né? Mas sempre que o Neymar fica apagadinho dos jogos, né, estando no momento, pronto, já começa. É a mesma coisa. Quanto mais destaque, mais o pessoal quer também apontar alguma coisa. Acho que o Zidane está certo. É bom não cutucar a chamada onça com vara curta. E o Zidane tem uma dúvida entre o Benzema e o Bale, né, no ataque do time do Real Madrid. Quer dizer, ele não tem, ele tem a dúvida para a imprensa, né? Evidentemente os jogadores já sabem aqueles que estarão em campo amanhã. O provável time do Real Madrid, com o Navas, o Carvajal, o Varane, o Sérgio Ramos e o Marcelo, Casemiro, o Toni Kroos e o Modric, o Isco, o Ronaldo e o Gareth Bale. Essa é a provável formação, talvez o Benzema, mas eu tô achando que o Bale vai entrar nessa. Agora, pelo lado do Liverpool, o técnico Jürgen Klopp também deu uma declaração, né, e ele foi questionado sobre a experiência que o Real Madrid tem em chegar a finais, né? Afinal de contas, o Real Madrid está brigando aí pelo seu 13º título de Champions League, a maior vencedor. O Liverpool briga pela sua 6ª conquista, né? E o Real Madrid nos últimos anos tem sido o grande bicho papão da Europa. Então, até que ponto a experiência do Real pode pesar num jogo como esse? Experience is very important in life, but not the only important thing in life. So, there are a few other things, and especially in football, I know that, and
it's an advantage to be more experienced, but you can level it with desire, with readiness, with attitude, with work rate. You can level, and that's good. That's what I love in football. It's a really good football team, but that's how it should be. In a final, you should face a really good football team. Now the good news, we are as well a really good football team, and we are full of desire, and we really work for our dreams, big dreams, and we hope that we can show that. And if we can show that, then we have a chance, and that's enough. Bom, ele falou que a experiência é importante, mas não é tudo. E você pode igualar isso com atitude, né? Fazendo a leitura correta do jogo. Então, ele disse o seguinte: nós vamos enfrentar uma grande equipe. Só que tem uma boa notícia: nós também somos uma grande equipe, né? Então, e com grandes sonhos. Então, ele acha que o Liverpool, na base, em alguns momentos, da garra, da determinação, da tática, né, do compromisso tático do jogo, pode e deve ganhar a Champions League. O que você achou das declarações do alemão Jürgen Klopp? Eu gosto muito dele, acho ele um técnico muito bom. Não é tão badalado, né, como Mourinho, como Guardiola, como outros, mas é um grande técnico, não é, Notário? E se ele levar essa, ele vai ser um dos nomes badalados, sim, viu, Lima, na minha opinião. Eu acho que ele nessa, porque assim, o Liverpool tem uma certa tradição de Champions League, né? Você falou isso, 6 títulos e tal. Mas o Real Madrid, e como você também bem ressaltou, o Real Madrid é um grande bicho-papão no momento, né? Então, assim, eu acredito que se ele leva essa, é uma superação, né? É uma ideia do time do Cristiano Ronaldo, que está bem regular, coeso, que vem ganhando nos últimos anos, enfim. Agora, eu gosto do segundo nome do Jürgen Klopp, Jürgen Norbert Klopp. Sabia disso? Porque não sabia. Por que será, né? Norbert. Norbert te lembra. Então, Norbert te lembra alguém, Norberto Notar? Deixa eu dar Deixa eu dar a escalação provável do Liverpool aqui, né? De Mr. Jürgen Norbert Klopp. Karius, o goleiro, Alexander Arnold, Van Dijk, Lovren e Robertson. O Henderson, o Milner e o Wijnaldum. O Mané, o Roberto Firmino e o Salah. O Oxlade-Chamberlain, que foi uma das peças importantes na campanha do Liverpool, né? Infelizmente teve aquela contusão que ninguém quer ter, né? No ligamento de um dos joelhos, e está fora não só da final de amanhã, mas também do restante da temporada. É uma pena, porque é um jogador moderno, costuma fazer gols de fora da área. O Manchester City que o diga, né? Tomou 2 gols do Chamberlain nessa temporada, então é uma ausência sentida. E o Zidane não tem aí nenhum grande problema, não. Ele pode escalar o que tem de melhor para a partida de amanhã. É claro que o Real Madrid é favorito, mas não sei porquê. Eu estou com uma sensação de que o Liverpool vai ser campeão amanhã. Eu acho que o tipo de jogo do Liverpool acho que vai incomodar o Real Madrid, e acho que a equipe inglesa vai acabar comemorando o seu 6º título, vai evitar a 13ª, viu, Notari? Olha, eu tenho escutado muito essa opinião, viu? Muita gente tem falado, o Real Madrid é favorito, tem mais time, mas eu acho que dessa vez o Liverpool vai levar. Muita gente pensa assim. E não é para menos. O Liverpool mostrou um grande futebol nessa Champions League, né? Até nessa reta final da Premier League, eles foram bem, né? Que durante, não tiveram a regularidade durante o campeonato em si, né? Mas a reta final foi bem. E o Real Madrid, ao contrário, o Real Madrid nos jogos do Campeonato Espanhol, eles deixaram um pouco mais soltos. Aqui na Champions League já jogou melhor. Então, assim, eu confesso para você que eu ainda acho que o Real Madrid vai ganhar. Agora, o que eu fico pensando, eu acho que é um preconceito da minha parte, viu, Lima? É que eu fico pensando nos brasileiros que podem ganhar a Libertadores e encarar um desses 2 times. Eu acho que é muito mais fácil você ganhar do Liverpool do que ganhar do Real Madrid, pensando na lógica do futebol brasileiro, Lima.
Mais fácil eu não diria, mas talvez fosse... teria uma chance de ganhar, vamos dizer assim, né? Contra o Real praticamente não teria nenhuma. Mas dizer que é fácil também enfrentar o Liverpool não é, não. O São Paulo ganhou em 2005, mas com o Rogério Ceni sendo o melhor em campo, né? O que o Rogério pegou aquele dia, e era um Liverpool diferente desse e tal. De qualquer maneira, vamos aguardar. Existem muitos brasileiros na Libertadores, né? Eu até, daqui a pouco a gente vai falar sobre Libertadores. Eu até disse hoje pela manhã no Bom Dia Esportes que, para mim, né, dos brasileiros que restaram, e só o Vasco acabou caindo fora, né? Não necessariamente nessa ordem, mas eu acho que Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro são os três com reais possibilidades de levantar o título. Não vejo Corinthians, Santos e Flamengo, apesar dos investimentos do Flamengo, assim, com cara de campeão, não. E tem os argentinos aí, né? Boca, River Plate, Racing, Independiente. Vai ser uma briga muito boa depois da Copa do Mundo. E se o Real Madrid for campeão amanhã de novo, o Cristiano Ronaldo vai mais uma marca para a carreira dele, né? Vai se transformar no primeiro jogador a ganhar 5 vezes a Champions League depois que ela virou Champions League, né? Nessa nova era aí de Champions League a partir dos anos 90, né, em 93, e ele vai colocar mais essa marca no pequeno currículo que ele tem e que enche os portugueses de orgulho. Em relação, a gente falou da Champions, mas eu sei que você também tem novidades, Dona Notari, em relação à dança dos técnicos, a dança das cadeiras aí na Europa, um que vai para lá, outro que vem para cá. Como é que tá essa dança aí, hein, Notari, por favor? Tá interessante. Deixa eu falar uma coisa a respeito do Liverpool de 2005 que você falou, né? Que do São Paulo, naquela época lá, o Liverpool tinha um jogador chamado Guerra, né? Não é dessa época, né? Sim, sim. Que é mais ou menos a proporção de futebol do Salah hoje, né? Mas o Gerrard está para o Salah de hoje. Mas são jogadores diferentes em termos de característica de jogo. Como importância para o time, eu até concordo com você. O Gerrard era um cara, né, que vinha mais de trás, armava o jogo, não fazia tanto gol como o Salah. Agora, naquela final de 2005, o que mais me chamou a atenção, Notari, que ficou assim marcado, né, para mim, foi que o Autuori, que era o técnico do São Paulo, armou o time preocupadíssimo com o Peter Crouch, né? Que era o bambambam da bola aérea no time do Liverpool, né? De cada 5 cruzamentos ele guardava 2, 3. Então o São Paulo se preocupou demais. E o técnico do Liverpool não colocou o Crouch em campo. Colocou nos últimos 5 minutos só, porque aí já estava naquele desespero, né, perdendo por 1-0, e aí tome bola na área do São Paulo. Então, o técnico do Liverpool acabou dando uma facilitada na vida, né, do São Paulo ao não escalar o Peter Crouch naquela final em que o tricolor brilhantemente ganhou o Tri Mundial lá no Japão. Então, podemos falar da dança dos técnicos? Eu ia te chamar por força do hábito, eu ia te chamar de Salgueiro. Por força, eu estou dizendo que por força do hábito, eu já ia te chamar de Salgueiro. Notari. O Nayen, ele foi oficializado, né, o novo técnico do Arsenal, durante a semana. Ele declarou que estava muito feliz de assumir a vaga do Arsène Wenger, né? Isso aí é um marco, né? Você substituir o Arsène Wenger, você substitui uma era, uma geração, né, Lima? Sem dúvida. É um técnico que ficou muitos anos ali, é uma responsabilidade grande. E o Nayen, ele sentiu um pouco o peso do Paris Saint-Germain. Como o Arsenal é um time também tradicional, e ele substitui um homem importante para a história do Arsenal, eu até acho que, né, ele pode conseguir bom êxito ali no Arsenal, mas ele tem que ficar atento com essa responsabilidade, com esse peso da responsabilidade. Ele não pode sentir isso, né, Lima? Sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? E só mais um detalhe em relação ao Liverpool de 2005.
O técnico do Liverpool era o espanhol Rafa Benítez. Foi ele que não escalou, né, o Peter Crouch na final, deixou lá pro finalzinho. E eu tenho quase certeza, eu vou checar isso aqui, ô Notari, que ele também foi o técnico do Chelsea na final com o Corinthians em 2012. Você quer ver? Eu acho que ele colocou no currículo 2 derrotas para brasileiros em finais, e foi ele mesmo. Em finais de Mundial. Ó. O Rafa Benítez também era o técnico do Chelsea, então ele foi vice-campeão 2 vezes, né? Uma enfrentando o São Paulo, com o Rogério Ceni pegando muito, e quando ele era técnico do Liverpool. E depois, de novo, com o time inglês, com o Chelsea, ele perdeu para o Corinthians com o Cássio jogando muito. Então os goleiros brasileiros atrapalharam demais a vida do Rafa Benítez nos mundiais da FIFA, viu, Notari? E eu me lembro como se fosse hoje, o que me surpreendeu, o futebol com o Aloysio apresentou aquele ataque do Amoroso, a importância do Aloysio naquele ataque que foi montado com o Paulo Tuano, que eu achei que quando eu vi, quando eles começaram a jogar juntos, para os colegas, o ataque vai ficar lento, esse ataque do São Paulo. E eu fui surpreendido. Eu errei. O ataque funcionou. O Aloysio ficou, que era sempre aquele centroavante, pesado, ele se tornou um ótimo pivô. Ajudou muito o Amoroso. Por isso que deu certo também. E tem um detalhe. Foi dele o passe para o Mineiro fazer o gol do título, né? Houve uma inversão ali, né? Então, o Mineiro que era um cara de meio de campo e ele que era o atacante. Teoricamente, o Mineiro teria que passar a bola para ele fazer o gol, mas não. Ele foi quem passou a bola para o Mineiro fazer o gol do tricampeonato mundial do Tricolor. Mas voltemos aos técnicos europeus, Notari, por favor, senão a gente não consegue. Então o Unai Emery aí no Arsenal, né, substituindo Arsène Wenger, que não é eterno, tá aí, né, ele saiu, né, depois de tempo respondeu muito essa pergunta, como seria o futuro dele, está respondido. Carlo Ancelotti é o novo técnico do Napoli. Ancelotti, também técnico tradicional, reconhecido, ele assume aí o lugar do Maurício Sarri, Lima. Para mim foi uma surpresa quando surgiu, já estava tendo, desde quando estava lá atrás, falando, eu não acreditei muito que ia acontecer. Mas é um nome que realmente foi confirmado. Eu acho que muito em função, imagino eu, da perda do título, né? O Napoli passou a maior parte do campeonato italiano liderando, e aí nas rodadas finais, quando a Juventus chegou ali, quando o Napoli olhou no retrovisor e viu a velha senhora, aí, meu amigo, aí desandou tudo e acabou perdendo um título que parecia estar ganho, e aí a troca de técnicos lá como cá acaba sendo natural, né? Embora muitas vezes eu não concorde com isso. É verdade. Maurício Sarri, que, pelo que os jornais dizem, negocia com o Chelsea, viu, Lima? Porque o Conte é aquele cara que o Conte ele me lembra, claro, guardadas as devidas proporções, que ele está mais tempo, foi campeão inglês na penúltima temporada, nessa que acabou foi o City, mas na anterior ele foi campeão inglês. Mas assim, ele já chegou caindo, né, no Chelsea, impressionante. A pergunta que ele mais respondeu na carreira dele lá, desde que ele chegou no Chelsea, era até quando ele ia ficar. Ele acabou de ganhar, semana passada, a Copa da Inglaterra, que é a segunda competição mais importante lá na Terra da Rainha. E não sei se vou continuar ou não, isso é um problema da diretoria e tal. Ele me lembrou um pouco quando o Palmeiras contratou o Eduardo Batista, né, para o lugar do Cuca. O cara já chegou caindo, né? A gente já sabia que ele... Só que o Eduardo durou bem menos do que o Conte. Mas é aquela história, tem técnico que não adianta, cara. Por mais que ele faça, parece que não tem jeito, não emplaca, e o Conte não agradou no Chelsea. Eu não vou ficar surpreso se isso acontecer, ele sair e entrar um outro treinador, e coincidentemente italiano. Parece que o pessoal do Chelsea gosta de técnico italiano, hein, Notari? E assim, Lima, a gente costuma dizer que o termo não deu liga, né? Não vê esse termo?
Sim, pode não deu liga. ganhar, pode... E o Eduardo Batista, você citou o exemplo, uma vez eu estava comentando, não sei em que momento, a diferença do que a gente comparando o Roger com o Eduardo Batista. Aí eu estava falando o seguinte, o Roger tem os problemas dele, ele tem o problema de decisão, né? Você percebe que na decisão, o time do Palmeiras vai jogando bem, joga bonito, faz gol, diferente do que era antes, até com o Cuca mesmo. Mas você vê que na decisão, a gente agora com o Corinthians está com sistemas tremidas, né? E isso é um problema técnico do Roger, não é do time, do Roger, né? E aí o pessoal estava comparando com o Eduardo Batista. Aí eu discordo. O Eduardo Batista, todos os jogos, ele não convencia. O time teve um bom aproveitamento, mas era sofrido. Era feio, mal jogado e ganhava. É difícil falar isso, né? Mas ganhava uma sorte. Porque tinha jogadores qualificados, tá? Mas não tinha um padrão tático. O Roger você vê um padrão, você vê e tal. Só que você vê ali. O Eduardo Batista perguntou: não liga, não é que ele é ruim. Depois ele tem uma sequência ruim, mas ele não é ruim. Não deu liga. Tem técnico que chega e não dá liga. É a história do Conte, né, Edson? Ah, sem dúvida. E ele, com certeza, saindo do Chelsea, ele vai dirigir algum grande clube na sequência da carreira dele. Então, vamos dar uma virada de página. Hoje uma informação importante, nós até trazíamos aqui no Click Time, né? Um pouquinho antes por volta de 4h30 da tarde, veio uma informação, uma nota, né, que a CBF divulgou e tal, dizendo que o problema com a FIFA estava controlado e que os jogadores que vão ficar na lista de suplentes, na pré-lista do Tite, aqueles 12, né, que faltavam para completar os 35, poderiam jogar normalmente o Campeonato Brasileiro. É que há uma determinação da FIFA para que a partir do dia 21 de maio, hoje a gente já está no dia 25, quem fizesse parte da Copa não deveria jogar pelos seus clubes. Mas aí a CBF entendeu o seguinte, como ela mandou já a relação dos 23 hoje, e são aqueles que vão jogar a Copa, não os 12 que estão na pré-lista do Tite, então ela resolveu liberar todo mundo para a rodada do fim de semana, para a sequência, não só a rodada do fim de semana, mas para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então, a lista é essa daqui, ó, o Neto, no caso o Neto não é porque ele joga não, os que jogam fora é uma outra situação, né? Mas a lista é essa, o Neto, goleiro do Valência, o Rafinha, lateral direito do Bayern de Munique, aí sim os jogadores que estão no Brasil, Dedé, zagueiro do Cruzeiro, o Rodrigo Caio, como o Tite gosta do Rodrigo Caio, hein? Meu Deus, zagueiro do São Paulo, o Alexandro, lateral esquerdo da Juventus, o Arthur, volante do Grêmio, o Maicon, meia do Grêmio, o Rodriguinho do Corinthians, o Juliano, meia do Fenerbahçe, o Lucas Paquetá do Flamengo, o Luan do Grêmio e o Dudu do Palmeiras. Então o Dudu inclusive não jogou a última partida por causa desse imbróglio aí da CBF com a FIFA, aquela coisa toda, mas está liberado para a partida diante do Sport amanhã na Arena do Verdão. E o Edu Dracena, ainda quando estava aquela dúvida se o jogo ia ser adiado ou não, tal, ele falava em bom senso, que é meio difícil no futebol brasileiro. Lógico que a gente tem que ter o bom senso, né, de saber que a dificuldade que a gente está tendo não só na parte de combustível, mas em todos os outros aspectos, né? E, cara, o que o pessoal decidir, eu acho que não vai ter problema nenhum. A gente sabe da dificuldade que eles estão enfrentando. Ainda bem que a gente não está, né, tendo essa dificuldade, porque o jogo vai ser aqui. Mas se fosse ao contrário, eu acredito que a gente já está passando pela mesma dificuldade que eles estão passando. Eles, no caso, os jogadores do Sport. O solidário Edu Dracena, né, ele deu essa entrevista hoje, ainda no momento em que não havia a definição por parte da CBF em relação à rodada. Mas a rodada está confirmadíssima, né? E amanhã, então, o Palmeiras vai jogar normalmente na sua arena, na sua moderníssima arena, contra o time do Sport, 7h, jogo que nós estaremos transmitindo aqui na Rádio Futebol Clube. Aliás, amanhã, rodada dupla, hein? Fique ligado, às 15h30 tem o plantão da Champions,
Aí você vai acompanhar tudo de Real Madrid e Liverpool daquele jeito, né? A gente não transmite o jogo, é muita informação, muita opinião, como a gente tem feito no plantão da Champions. Aí quando terminar Real Madrid e Liverpool, nós vamos para o jogo do Palmeiras com o Sport. Aí sim a transmissão na íntegra dos 90 minutos do jogo do Verdão. A rodada número 7 do Brasileirão tem Fluminense e Chapecoense amanhã 4 da tarde no Maracanã. Além do jogo do Palmeiras 7 da noite com o Sport, ainda tem os embalos de sábado à noite amanhã e com um grande jogo, hein? Atlético Mineiro e Flamengo na Arena Independência em Belo Horizonte, 9 horas. Domingo de manhã o Clássico do Desespero, lá em Curitiba, o Paraná, último colocado, lanterna, contra o Atlético Paranaense, que também está na zona do rebaixamento. Aí os jogos das 4 da tarde, Bahia e Vasco, em Salvador, Botafogo e Vitória no Rio de Janeiro, Santos e Cruzeiro no Pacaembu, não é na Vila, é no Pacaembu, Inter e Corinthians, com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube lá em Porto Alegre, o jogo, e às 7 da noite tem América Mineiro e São Paulo, Ceará e Grêmio. Dessa vez não vai acontecer aquele jogo da segunda-feira à noite, porque quarta já tem rodada de novo do Brasileirão. Então os jogos serão no sábado e no domingo. E eu estava fazendo uma projeção aqui, viu, Notari? Se você analisar aqui, Atlético Mineiro e Flamengo, se der um empate, é um resultado normal, né? Independentemente do jogo ser em Belo Horizonte. Se a gente analisar aqui, vai ser difícil para o Corinthians ganhar do Inter em Porto Alegre. O Palmeiras, com uma vitória amanhã diante do Sport, deve assumir a liderança do Brasileirão. Pelo menos essa é a projeção que eu estou fazendo para os jogos do final de semana, Notário. Porque se o Corinthians não ganhar e o Palmeiras ganhar e o Atlético Mineiro empatar e o Flamengo, ficam todos com 4 vitórias. E aí o que acontece? O Palmeiras teria que ter gols, teria que fazer mais um gol. Aí obviamente vai passar, se fizer 2 gols ou 1 gol, aí no saldo o Palmeiras tem mais. Não, então, porque o Notari, passaria o Atlético Mineiro. O Palmeiras, é verdade. O Palmeiras hoje já tem um saldo de 5 e o Atlético 3, né? Então, se o Atlético empatar, ele vai continuar com 3. Se o Palmeiras ganhar, no mínimo ele vai ganhar de 1-0 e já passaria para 6. Então, pelo saldo de gols, ele seria o líder, né? Mas vamos aguardar. Isso é só uma projeção, um palpite, né? Aproveitando, dando a classificação aqui do Brasileirão, o Atlético é líder isolado com 13. Aí Flamengo, Corinthians e Palmeiras têm 11 os critérios de desempate. O Flamengo é o segundo, o Corinthians o terceiro, o Palmeiras é o quarto. Com 10 pontos estão Fluminense, América e São Paulo. Só que o Fluminense é o quinto, o América é o sexto, o São Paulo é o sétimo. Os 4 últimos, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará e Paraná. Essa situação do Brasileirão antes da 7ª rodada. E ainda em relação aos clubes brasileiros, você deve ter ouvido muito aí na Europa nos últimos dias, né, Notari? A informação de que o Barcelona quer levar o Rodrigo, a jovem revelação do Santos, aquela coisa toda, mas o presidente do Santos está dizendo que não é só o Barça que está interessado, não. Nós temos um referencial que é a questão do Vinícius Júnior do Flamengo, foi vendido aí por 45 milhões, com 17 anos, e o Rodrigo tem 17 anos, nós não podemos nem fazer transação com ele. Existe interesse, compromisso de venda, e não é um time só, nós temos aí 5, 6 times top aí do mundo que deseja já fazer algum compromisso com o Santos. E um desses times é o Barcelona. Ele alega que não tem nenhuma negociação com o Barça, que há um interesse e tal, mas quando começa assim, a chance do menino ir embora é grande. Começam a acenar com muito euro, assim, de vez em quando umas libras também. Não é, Notário? Aí não tem jeito de segurar o rapaz, né? Olha, Lima, eu acho o seguinte, eu até acho que ele pode ter já um pré-acordo e vai sair, mas eu acho que ele vai ficar mais tempo, viu? Eu acho que ele até vai pode ter vendido. Aqueles acordos que igual, agora não estou me lembrando se foi com o Gabriel Jesus foi assim ou se demorou mais, mas como o Santos precisa vender, viu, Lima? Aliás, eu ia até falar quando você falou classificação, sinal amarelo pro Santos, viu, brasileiro, viu? Um alerta que eu faço aos santistas. Ele... Sinal amarelo que eu acompanhei.
Oi. Ah, sim, entendi. Então não tá boa lá, não. Mas precisa vender jogador, precisa vender um jogador. Ele até citou o caso do Vinícius Júnior por causa da idade, né? Na Europa, o jogador não pode jogar com menos de 18 anos, né? Então, mesmo que o rapaz seja negociado, como o Vinícius Júnior foi com o Real Madrid, ele ainda vai ficar pelo menos esse restante de 2018 e mais 2019, provavelmente aqui no futebol brasileiro, né? Então, mas que pode acontecer, o acordo pode, o Santos vai mantendo aí a sua tradição, né, de revelar grandes jogadores. Embora eu entenda que o Rodrigo ainda não esteja no nível, né, que estava o Neymar quando foi embora, que estava o Robinho na época que foi embora, o Diego, ele ainda precisa crescer um pouco mais, né? Crescer, que eu digo, é no sentido de jogar mais bola. Ele é um grande jogador, dá para perceber que é diferente e tal, mas ainda, por exemplo, o Vinícius Júnior, quando foi negociado com o Real Madrid, na minha opinião, ele já estava vivendo um momento melhor até do que o Rodrigo hoje, né? Mas os clubes da Europa, né, os caras têm uma visão tal e sabem do potencial do menino. Então é isso, vamos agora dar uma virada de página aqui no Upgrade. Estávamos falando do Santos e o Santos ontem decepcionou. Aliás, dois times decepcionaram ontem, né? O Santos e o Corinthians, mas em situações diferentes. O Santos foi até o jogo que a gente transmitiu aqui na Rádio Futebol Clube, empatou em casa contra o Real Garcilasso, que é o último colocado do grupo, né? Era o último colocado e continuou sendo depois desse empate, mas o Santos jogou mal. O Santos quase não criou nada, deu muito pouco trabalho para o goleiro do Garcilasso, e a torcida pegou no pé, vaiou, cobrou, o Jair Ventura entendeu as vaias, assimilou. Mesmo assim, o Santos foi beneficiado pela virada, né, do Estudiantes sobre o Nacional na Argentina, que até classificou o time argentino, porque quando o Nacional fez 1-0, ele estava sendo o primeiro do grupo. Estava empurrando o Santos para a segunda colocação. Mas aí o Nacional tomou a virada, ficou fora, né, vai ter que disputar a Sul-Americana, e o Estudiantes, com a vitória de 3-1, não só se classificou, como também deu ao Santos a primeira colocação do grupo, mesmo com o empate ruim na Vila, diante do Garcilasso. Então foi decepcionante, mas o Santos terminou em primeiro. No caso do Corinthians, ficou aquela decepção, porque era a estreia do Osmar Loss, e o time de novo perdeu em casa, mas perdeu jogando bem. O goleiro do Farinhas, de 20 anos, do time colombiano, do Milionários, pegou muito, fez grandes defesas. O Corinthians atacou bastante e acabou tomando um gol de fora da área. O rapaz acertou, aliás, é o segundo que o Corinthians toma, né? Contra o Ceará já tomou um gol de fora da área, né? E ontem, de novo, também um belo chute no ângulo, não deu para o Walter pegar. Então o Corinthians perdeu o jogo, perdeu a chance de ser o terceiro melhor, de ficar com a terceira melhor campanha, né, da primeira fase, caiu lá para a sexta campanha, na frente só do Santos e do Atlético Nacional, e que sirva de lição aí para a sequência da Libertadores depois da Copa. E olha só, Notari, os clubes que se classificaram, né, então o pote 1, né, do sorteio que vai acontecer no dia 4 de junho, lá na sede da Conmebol, terá Grêmio, Atlético Nacional de Medellín, Libertad do Paraguai, River Plate, Cruzeiro, Santos, Corinthians e Palmeiras, né? Eu estou dando pela ordem dos grupos, grupo 1, grupo 2, não é que o Palmeiras foi o primeiro da classificação, mas ele estava no grupo 8, por isso que aparece o Palmeiras em último aqui, mas pelo grupo que ele estava, não pela colocação dele. E no pote 2, Cerro Porteño, Colo-Colo, Tucumã, Atlético Tucumã da Argentina, o Flamengo, foi o único brasileiro que ficou em segundo lugar, daqueles que passaram, o Racing, o Estudiantes, o Independiente e o Boca, quer dizer, é uma tropa argentina aqui que não vai ser fácil também não, viu, Notari? Não tá fácil não. Eu costumo dizer que para time brasileiro, o mais difícil é pegar time brasileiro, mas os argentinos também não deixam muito longe não, viu, Lima? Eu acho o seguinte, eu acho que a Libertadores já foi um pouco mais fácil, viu? Não estou dizendo ganhar a Libertadores sempre foi difícil, continua sendo. Mas os confrontos nas oitavas eram geralmente
eram mais equilibrados, eu digo, eram mais fortes com um pouco mais fraco. Agora não, agora tudo igual, parelho, né? Tem 2, 3 ali que são um pouco mais fracos, que sem querer menosprezar, é o caso do Tucumã, o Cerro Porteño, que não apresenta o mesmo futebol, né, que já apresentou em alguns outros momentos, e o Colo-Colo fez uma Libertadores até o momento não muito boa. Mas, assim, o resto tudo difícil, tudo de mão, tudo forte. E, inclusive, o Racing está perdendo o grande destaque do time, mas continua com um elenco bom, forte e perigoso. Nós podemos... Se o Santos pegar um brasileiro, qualquer que seja ele, já vai ser um clássico do futebol brasileiro, né? Desculpa, o Santos não, o Flamengo, perdão. Mas seria só o Flamengo, né? O Flamengo, qualquer brasileiro que o Flamengo pegar, seria um clássico. Grêmio, Cruzeiro, Santos, Corinthians ou Palmeiras, seria um clássico do futebol brasileiro. Podemos ter também um Boca e River, né? Porque o River foi primeiro e o Boca foi segundo, né? Pode acontecer. Como também o River está sujeito a pegar Racing, Estudiantes ou Independente, que também seriam clássicos na Argentina. Só não seria clássico contra o Atlético de Tucumã, né? Porque o Atlético não está entre os grandes da Argentina, né? Então vamos ver, no dia 4 vai acontecer o sorteio, com certeza uma expectativa muito grande, né, para a gente conhecer os confrontos da Libertadores da América na próxima fase, a fase de mata-mata da competição. Virando a página para o último bloco. Antes de eu entrar no último bloco, você queria falar alguma coisa, Notari, ainda sobre a Libertadores? Não, eu queria perguntar, só confirmar com você. Agora encerra e volta depois da Copa, né? Tem o sorteio depois da Copa. Então, o sorteio é dia 4 de junho, né? Mas os jogos só depois da Copa do Mundo. Daqui até a Copa, no futebol brasileiro agora, só Brasileirão. Para a Copa do Brasil, para o Sul-Americano e para o Libertadores. Então, nós vamos ter mais algumas rodadas do Brasileirão. A última 2 dias antes do começo da Copa, porque a Copa começa no dia 15 de junho e a última rodada do Brasileirão dia 13, né, antes da parada da Copa. Mas só Brasileirão, não teremos essas outras competições só a partir de agosto, viu, Notário? Mas o sorteio vai ser agora, dia 4. Bom, no último bloco, né, seleção brasileira. O Brasil está lá se preparando, o pessoal tentou invadir hoje a Granja Comari, muita gente querendo acompanhar os treinamentos. Por um lado, é ruim, né, essa confusão, tá gente querendo invadir, isso não é legal. Mas por outro, tem um lado bom, né, porque há muito tempo a seleção brasileira não despertava essa paixão no torcedor, essa vontade de querer assistir até treino, né, Notari? A seleção brasileira que nos últimos tempos tem sido até ignorada por boa parte da torcida. Agora parece que o amor está voltando. Seria o efeito Tite? Sim, eu acho que o Tite, durante os últimos jogos, desde quando chegou, assim, nos primeiros 6 jogos, ele mostrou um tempo diferente da seleção. E foi o que nós comentamos alguma vez, quando falamos sobre a seleção brasileira. O Tite montou uma equipe. Você sabe mais ou menos o desenho, o esqueleto da equipe. Antes não tinha padrão, cada jogo era um time. Isso aí não cria vínculo nenhum com o torcedor. Tem que ter uma equipe, você tem que ter um time. Você pode mudar 1, 2, 3, 4 peças. Tanto que eu falei, né, o Fábio, o Tyson, tem algum outro que não me lembro agora, eu não convocaria. Mas o Tite foi coerente com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele fez durante a preparação. Então eu entendo que o Tite soube fidelizar, essa palavra eu queria, o torcedor. Sem dúvida nenhuma. E hoje o Fred, né, o volante do Shakhtar Donetsk, foi revelado pelo Atlético Mineiro, ele foi questionado sobre uma possível transferência para o Manchester United da Inglaterra. Vamos ouvir o Fred. Em relação às negociações, eu estou com a cabeça somente na Copa do Mundo. A gente quando vai disputar uma Copa, a gente só pensa nisso, acaba que esquece as outras coisas. Tem um staff que está
está trabalhando com isso, eles estão cuidando disso, então acabo que eu nem converso muito com eles, nem pergunto muito, mas eu tenho certeza que eles estão escolhendo o melhor lugar, o melhor caminho para mim. Ele me lembrou um pouco. Lembra da escolinha do professor Raimundo, né, Notari? Tinha aquela personagem que falava assim: só pensa naquilo, né? Então, ele só tá pensando na Copa, mas fala sério, hein? Colocar umas libras esterlinas no bolso depois da Copa do Mundo não ia fazer mal para ninguém, né? Eu acho que ele não está pensando só na seleção. Claro que ele pensa na Copa do Mundo, está focado, acho ótimo. Mas eu entendo que ele deve estar lá, né? Ele vai saber onde ele vai jogar. Ele vai saber onde ele vai jogar. Deve ter dado uma pausa dele para negociação, mas deve estar. Mas é bom que ele fale isso, e é bom que ele viva isso também, porque realmente, por mais que ele saiba da situação, da negociação, tenha todas as informações, ele não pode deixar ficar pensando nisso durante a Copa do Mundo. Quando você tenta fazer uma coisa pensando em outra, já tentei fazer isso, não deu certo, né? Então eu acho que o Fred, ele tem mostrado um bom futebol. Eu vi muita gente questionando a convocação dele, mas eu acho que ele realmente joga um bom futebol, merece a convocação, e não é só o Manchester United que fica de olho nele, não. Eu já fiz outros times, né? Então, o Real Madrid, se eu não me engano, negociou ou foi sondado nos últimos meses. Aí eu acompanhei bastante informação. Bom, então para a gente encerrar, quem vai ser campeão mesmo amanhã, Notari? Real ou Liverpool? Real Madrid. Amanhã eu aposto no Real Madrid. Então tá bom. Grande abraço, bom fim de semana. Dá um abração no Lagarto aí também, tá? Deus sim. Tá se preparando para ser papai, corre pra lá, corre pra cá, não é fácil não. Dá um grande abraço no nosso Lucas Lagarto. Tá bom, Notari, bom fim de semana pra você, hein? Abração. Um abraço, ótimo fim de semana. Tchau, tchau. A qualquer momento tem o Click Time aqui na Rádio Futebol Clube, atualizando as principais informações do esporte. Amanhã, a partir das 15h30, o plantão da Champions, com todos os detalhes sobre a grande decisão entre Real Madrid e Liverpool. Muitos comentários, muitas análises, muitas informações, muitas curiosidades para você no momento em que a bola estiver rolando lá em Kiev. E depois, às 7h, Palmeiras e Sport. A bola vai rolar solta aqui na Rádio Futebol Clube com o Brasileirão 2018. No domingo, tem Internacional e Corinthians, 4h também, com transmissão da Rádio Futebol Clube. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode acessar quando quiser através do www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, celular ou computador. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C. Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.